Olá, amigos da comunidade Espírita Vitória. Agradecer a Silvia pelo convite, agradecer a Jasmina e dizer para vocês que é uma alegria muito grande. E aproveitar também para pedir desculpas, porque eu não sou muito acostumada a gravar assim, ainda mais que eu não tenho ninguém aqui em casa para fazer as observações. Então, vamos ver o que nós podemos fazer, né? Agradecer a oportunidade desse encontro, né? Nesse momento que nós estamos atravessando, nós temos que ter muita compreensão, muita humildade para aceitar esse momento e tirar dele o melhor. E eu quero tirar o melhor desse encontro nosso. E já estou tirando. Por quê? Porque estudar o tema é sempre um aprendizado, né? O tema, o duelo. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Ele está na última parte do capítulo. Depois da cólera, depois dos temas relacionados à vingança, o ódio. Se alguém vos bate a face direita, dá-lhe também a esquerda. Os inimigos desencarnados. Agora o duelo, ele tem uma questão muito interessante nesse tema, porque o duelo pode ser meu com o outro e pode ser um duelo interno, né? Então, em todos eles, a atitude cristã que eu tenho que ter comigo e com o outro. O duelo, se você for pesquisar, em vários idiomas, ele não muda muito. Em alguns é duel, outros é duelo com dois L's. É muito interessante por isso. Eu gosto de olhar sempre o significado das palavras. A palavra duelo, due, então são dois. Dois e elo. Elo é aquilo que une, né? O que une esses dois? O ódio, o rancor, o orgulho, às vezes a vingança, a intolerância. Então, é uma reflexão muito importante. É um elo que é um elo negativo, mas qual é o papel do cristão? É transformar o elo negativo para o elo positivo. Ah, mas como que eu vou transformar um elo negativo em positivo? Tem muitos mecanismos e o Cristo mesmo ensinou. E no capítulo 12 fala, amai os vossos inimigos. Eu não vou ter com o meu inimigo aquele amor que eu tenho com o meu amigo, mas eu vou ser tolerante, eu vou me afastar para evitar contendas, eu vou compreender. Por quê? Porque nós todos estamos destinados à luz. Nós temos que sair das trevas e seguir a luz. E esse é um recurso muito importante, esse da tolerância com o outro, esse de compreender quem é esse adversário que eu estou duelando com ele. Quando eu penso eu e o outro, o meu desafeto. Quem é ele? Qual é os princípios que ele recebeu? Qual é a educação que ele teve? Quais os princípios religiosos, cristãos, morais que ele tem? Por que eu tenho que me considerar melhor do que ele? Porque tive mais orientações? Porque eu tenho mais condições de perdoar? Porque eu tenho mais condições de vencer o meu orgulho e a minha vaidade? Porque isso está muito envolvido nesse elo. Por que as pessoas se desentendem? Porque o outro consegue tirar de mim aquilo de pior que eu tenho. Então, ele consegue ir lá e cutucar nas minhas feridas, cutucar, mexer nas cinzas do meu vulcão interior que eu fico escondendo. Eu sou boazinha, eu faço palestra bonitinha, eu falo muito de Jesus, eu faço oração, eu ajudo nas obras sociais, mas não pisa no meu calo, né? E às vezes quando aparece aquele que te cutuca naquela emoção negativa que você tem, naquele orgulho, na vaidade, aí eu vou explodir, aí eu quero brigar, aí eu quero duelar, né? Então,
essa herança ancestral que nós temos dos nossos antepassados, né, de retirar a espada da bainha, né, no livro Fonte Viva, Paulo fala, tem um texto sobre embainha tua espada, guarda tua espada, guarda ela, né, e a gente tira muito essa espada para duelar. E esse nosso comportamento, ele é uma herança. Nós temos essa herança ancestral. A mídia, através dos filmes, a informação nos traz muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas. E a gente gosta de ver isso. Quem vai vencer? Vai vencer o que está do lado do bem. Mas como é que é essa avaliação do que está do lado do bem? O bem seria se não houvesse duelo, né? E normalmente nos filmes, esses homens são homens fortes, né? Que o cinema traz isso porque é o entretenimento, né? Mas na verdade, às vezes, são criaturas muito frágeis, uma mais frágil que a outra, que vai entrar num processo de briga, de vingança. Não esse duelo que a gente vê cinematográfico, né? Às vezes o duelo, a briga, é por causa de uma posse de terras ou por um bem material, né? E o fato é que ele existe, né? Mas não é igual lá no cinema. O cinema, ele retrata isso de uma forma até romântica, né? Mas a vida do ser humano, ela tem que ser de aprendizado. Então, o que eu posso aprender quando alguém vem e me ataca naquilo que eu tento esconder de todo mundo? E aí eu entro em duelo com ele, né? Então, eu quero fazer duas perguntas para nós refletirmos. Os duelos acabaram, né? A outra, o que é que eu posso fazer para não me envolver num duelo? A primeira, os duelos não acabaram, né? Eles não acabaram, eles estão todos os dias acontecendo entre governantes, entre governados, entre nações, né? Vez por outra, esses duelos acontecem nas relações internacionais, esses duelos acontecem nas relações comerciais, um deixa de vender ou vende mais caro, né? Então, eles continuam, eles não acabaram. Eles mudaram a configuração, né? E interessante, me lembrei, que há um autor que diz que as nossas línguas são as nossas espadas, que nós retiramos da bainha e vamos em direção ao outro para duelar. Então, a língua é a espada. E aí você vê, se você refletir, você observa que nesse macro, que é das questões das nações, das questões de países, ou mesmo dentro do mesmo país, essas divergências, esses duelos ideológicos até, essas espadas, que são as línguas, elas provocam demais aquilo que se chama honra, né? Que na verdade é orgulho, é vaidade. Mas eu não vou levar a minha honra ofendida, eu não vou levar essa ofensa para minha casa, eu quero limpar essa ofensa, né? E hoje, com essa aceleração da informação, assim, de forma até inimaginável há algum tempo, é o que o presidente dos Estados Unidos fala, no mesmo instante, instantâneo, a China fica sabendo, a China fala, o Brasil fala, aqui dentro do país, a briga das ideologias de esquerda, de direita, socialismo, capitalismo, são duelos, são duelos. E diante de tudo isso, o que é que o cristão deve fazer? O cristão deve ser omisso? Não, isso não me pertence, não. Cada um, na sua esfera de relacionamentos, tem que ser a paz, tem que ser a água milagrosa da paz. A água milagrosa da paz é
uma atitude muito interessante, que nós podemos tomar essa água, né, metaforicamente falando, como um bom exemplo, uma boa atitude. A água da paz é quando você está em discussão, duelando, até mentalmente. A gente duela mentalmente, nós vamos falar disso. Essa água da paz, você pega o copo com água, coloca na sua boca e não cospe fora e nem engole até passar o momento da raiva, da ofensa, né? Porque na verdade, do orgulho, da vaidade, na verdade, o problema de duelar é porque nós nos ofendemos. Porque se nós tivéssemos maturidade de aceitar o que o outro está falando e refletir, ou de perdoar, ou de virar a face para sair da contenda, nós não teríamos esse problema. Mas nós temos, o fato é que nós temos. Nós estamos num processo de evolução, de sair do ambiente das trevas para o ambiente da luz. Como é que eu procuro a luz? Mudando o meu comportamento. Esse comportamento tem que ser mudado. E essa água fica lá na boca. Então, enquanto está ocorrendo a demanda, isso é muito legal para você fazer em casa, para você fazer quando você, por exemplo, receber uma ofensa, às vezes não está nem na presença mais daquele que te ofendeu, que você entendeu como ofensa. Você põe essa água na boca e vai refletir. Não engole nem joga fora, até passar a raiva. Porque o grande problema de duelar com o outro é a raiva. Duelo físico e duelo mental. Duelo físico, o trânsito hoje é um campo de batalha. Então, no trânsito, alguém te corta pelo lado errado ou te pega de súbito, você não estava esperando. E aí você entra em duelo. Esse duelo pode ser só mental, mas ele pode ser um duelo físico, material. Você vai e segue ele, e lá na frente você faz o mesmo que ele fez, e aí ele faz o mesmo que você fez, e aí vai duelando. E aí isso pode ocasionar morte, a retirada da vida de algum dos contendores, como já tem acontecido, nós temos essa notícia, né? Nós sempre sabemos de pessoas que se matam no trânsito, duelando, né? Pessoas que nem se conhecem, que não sabem um da vida do outro, mas nós também sabemos pelo princípio que nós acreditamos, que é da reencarnação, que nada é por acaso, que às vezes aquele momento que aconteceu, aquela fechada no trânsito, aquela buzinada forte que irritou o outro, talvez é uma oportunidade de um virar para o outro e falar: oh, me desculpa. E essa experiência é muito interessante, eu já fiz e já ouvi relatos. Quando você erra no trânsito, você pede desculpa. Por favor, me perdoa, foi mal, me perdoa. Mas e se o outro não quiser me perdoar? O problema é dele, mas você não vai duelar com ele, né? Então, é colocado em Amai os vossos inimigos, no capítulo 12, por quê? Porque você elege aquele inimigo. Às vezes é uma pessoa completamente desconhecida na sua vida e você o elege como inimigo. E aí, naquilo ali vai sair uma tragédia. Quantas vidas já não foram perdidas por pessoas que não se conheciam e por uma irritação na fila do banco, por uma irritação no trânsito, por irritação às vezes no lugar de divertimento, de lazer, surge uma demanda. E essa demanda, ela é sempre uma experiência muito rica para aprendizado, para deixar a vibração da treva, do negativo e passar para a luz. E quando você tem essa atitude, você pode envolver o outro. Mas se ele não se envolver, não é problema seu. O problema é dele. E esse é o grande ensinamento do Cristo. O verbo, eu achei interessante essa colocação, o verbo no duelo é revidar. O verbo no cristão é relevar. Isso é fantástico. O verbo que eu tenho que ter em mente é relevar. Por quê? Porque foi assim que o Cristo ensinou.
Amai ao próximo como a si mesmo. Amai ao próximo como a si mesmo. Alguém vai bater na sua face, dá a outra face. E dar a outra face não significa que você vai deixar o outro bater. Você vai virar e dar o outro lado e vai sair da contenda. E isso é muito interessante, porque você evita o duelo, né? Eu vou olhar uma anotação para ver se eu não esqueci nada. Quem é o meu desafeto? Quem é essa pessoa difícil? O que eu devo fazer com esse desafeto? Às vezes esse desafeto pode ser um filho, que eu vivo duelando com ele. Às vezes esse desafeto pode ser um pai, a mãe. Às vezes esse desafeto é um colega de trabalho. Eu não vou fazê-lo mudar. Eu tenho que conquistá-lo pelo amor. Ah, mas é impossível chegar nele. Chega através da prece. Chega através das suas boas ações. Chegue através da sua humildade. Esse desafeto, você não sabe de onde ele veio. Você não sabe como ele foi educado. Então é assim que a gente tem que olhar para aqueles que nós nos sentimos desonrados, para aqueles que nós sentimos que eles vêm para o nosso lado para duelar conosco. E aí nós até nos colocamos no papel de vítima, tá vendo? Eu queria tratar bem, mas ele vem me maltratar. Ele tá na sua experiência para isso. Por quê? Quem agride está doente. Quem agride está doente. Veja-o como um doente. É o modo de ser dele. É a forma que ele ainda sabe viver. Se você já conhece a doutrina do Cristo, você tem um compromisso, uma responsabilidade com esse desafeto. E eu gostei muito disso. Quem é saudável não agride. Quem é saudável agrada. E essa sociedade, ela tem ensinado que não é para ser bonzinho. Você tem que se impor de qualquer forma. Quantas vezes eu já ouvi pais dizerem, se o seu coleguinha te provocar de noite, você desce, novamente, você desce o braço nele. Meu filho, não procura briga. Meu filho, às vezes ele tá nervoso porque brigou em casa com o pai, com a mãe. Você tem que entender. Essa é uma educação de moral cristã. Essa educação de revida, não aceita. Essa educação é do duelo. Essa educação é do duelo. Essa educação é dos nossos ancestrais, né? E outra, não basta eu dizer isso para o meu filho, eu tenho que exemplificar. Eu tenho que dar esse testemunho para que ele veja. O Chico tem uma frasezinha dentro dessas demandas que a gente cria. Ele diz que nós suicidamos pouco a pouco, em cada contenda. Cada vez que eu entro em contenda, eu estou me matando, emocional e fisiologicamente. Por quê? Porque o cortisol que vai derramar no meu corpo vai matar muitas células minhas. Até por uma questão de sobrevivência, eu tenho que evitar as contendas, porque é um suicídio. Não digas que a serenidade expressa fraqueza. Essa é uma frase de Emmanuel, psicografada por Chico, que está num contexto do livro Coragem. Então ele fala da paciência e dentro disso ele fala: não digas que a serenidade expressa fraqueza. A serenidade é coragem. Quem é corajoso não duela. Portanto, meus amigos, não vamos duelar. E o que eu devo fazer para vencer essas demandas internas e externas? Prece, orai, vigiai. Orai e vigiai através da prece. Vai ser muito difícil nesse mundo que nós estamos, muito próximo ainda dos mundos das trevas, que nós estamos no mundo buscando a nossa regeneração, eu ter esses momentos, mas ele depende de mim. Faça isso. Você viu que você vai entrar em duelo com qualquer que seja, você vai buscar o seu equilíbrio através da prece, da boa leitura. Por quê?
porque todos os meus sentimentos, eles são construídos. Se eu leio boas obras de atitudes amorosas, se eu leio boas obras, se eu vejo bons filmes, se eu ouço boas notícias, a minha atitude vai crescer nesse sentido do amor, da serenidade, da compreensão. Se eu gosto de ver só coisa violenta, se eu gosto de ver só briga, guerra, discórdia e programa que só traz coisa ruim para eu assistir, né, na televisão, por exemplo, assassinatos, etc., a atmosfera que vai me envolver vai ser essa. Amigos, o nosso tempo acabou. Eu vou em 2 minutinhos convidar vocês para nós fazermos uma meditação. É um grupo que eu participei esses dias de um culto, eu achei muito bonito. Esse passe, ele pode ser recebido onde eu estiver. A minha atitude é que vai trazer a boa energia. Então, quero convidar vocês para sentar numa posição confortável na sua casa, silenciar o seu coração, silenciar todos os seus pensamentos, indagações, inclusive em relação ao tema tratado. Vamos apenas nos transportar para aquele lugar que eu mais gosto. Pode ser na beira de um rio, no lago, pode ser no jardim da minha casa, pode ser na casa da minha mãe, da minha avó, pode ser perto de uma mata, pode ser à beira do mar. Eu vou para esse lugar que eu gosto. Ele é o meu jardim secreto. E lá eu estou, limpando a minha mente, sem pensar em nada, lembrar apenas que eu sou filho de Deus e que Jesus é o nosso mestre, e colocar todas as minhas indagações agora, retirando da minha mente, eu vou colocar de lado e assim eu vou respirar. E a minha mente está limpa. E eu vejo uma figura se aproximar. E ela vem andando em minha direção. E é o Mestre Jesus, que vem ao meu encontro, trazendo a sua paz, a sua energia,